Olá, eu sou Ana Palmira Neves, especialista em cardiologia pela SBC-AMB, coordenadora do Serviço de Cardio-Oncologia da Santa Casa de São José do Rio Preto, cardio-oncologista no Hospital de Base em São José do Rio Preto. E hoje venho para falar sobre a hipertensão no paciente com câncer. Bom, como nós sabemos, a hipertensão ela é uma condição clínica multifatorial que é caracterizada por elevações sustentadas dos níveis de pressão arterial. No Brasil, hoje, nós temos em torno de 36 milhões de indivíduos adultos hipertensos, sendo que 60% desses indivíduos hipertensos são idosos, e a hipertensão é hoje responsável por 50% das mortes por doença cardiovascular. A hipertensão é a comorbidade mais prevalente em pacientes com câncer e é um efeito colateral frequente nas terapias utilizadas no tratamento do câncer. A ocorrência de hipertensão durante o tratamento quimioterápico é um paradoxo, pois é um efeito adverso cardiovascular e, ao mesmo tempo, é um sinal de resposta terapêutica oncológica favorável, ou seja, quer dizer que o tratamento oncológico que está sendo utilizado naquele paciente realmente está surtindo efeito. É importante que façamos o diagnóstico precoce e iniciemos prontamente o tratamento da hipertensão no paciente com câncer, pois a hipertensão é um fator de risco para insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, e quando nós não conseguimos fazer um controle adequado dos níveis pressóricos nesse paciente com câncer, isso pode levar à interrupção precoce do tratamento quimioterápico que o paciente está fazendo uso e acabar trazendo um menor efeito, né, um menor efeito clínico, né, e um pior desfecho do tratamento oncológico desse paciente. A prevalência da hipertensão nos pacientes com câncer antes do início da quimioterapia, ele é similar à população em geral, girando em torno de 29%, e durante o tratamento do câncer, ocorre um aumento dessa prevalência de hipertensão, chegando a 37% dos pacientes, e esses pacientes podem apresentar hipertensão severa e crises hipertensivas. As maiores incidências de hipertensão nos pacientes com câncer acontecem naqueles pacientes que têm câncer renal e câncer gástrico. E além do tipo de câncer, a incidência e a gravidade da hipertensão do paciente, pela idade do paciente, então pacientes mais idosos têm uma maior incidência de hipertensão e uma maior gravidade da hipertensão, aqueles pacientes que têm doença cardiovascular prévia, e também depende muito do tipo de terapêutica antineoplásica que está sendo utilizada no tratamento daquele paciente. O câncer e a doença cardiovascular, eles têm vários fatores de risco compartilhados e dentre eles, a hipertensão é um fator de risco compartilhado entre essas duas doenças. A hipertensão no paciente com câncer, ela é definida da mesma forma que nós fazemos a definição de hipertensão na população em geral, nos pacientes que não têm câncer, e considera-se diagnóstico de hipertensão aqueles pacientes que apresentam uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e ou uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, sendo que essas medidas foram feitas pelo menos em 3 ocasiões diferentes e em condições ideais. E além disso, nós também podemos fazer o diagnóstico de hipertensão no paciente com câncer através da utilização do mapa ou do MRPA.
e os níveis pressóricos considerados para o diagnóstico de hipertensão através do mapa e do MRPA são os mesmos que são utilizados nos pacientes que não têm câncer. Os fatores de risco para a hipertensão nos pacientes com câncer são idade, principalmente pacientes mais idosos, pacientes tabagistas que têm uma elevada ingestão de sal e álcool, pacientes sedentários, obesos e de raça negra. A hipertensão no paciente com câncer, na maioria das vezes, se apresenta de forma assintomática e, quando sintomática, o paciente pode apresentar urgências ou emergências hipertensivas, cursando com síndrome coronariana aguda, acidente vascular encefálico, encefalopatia hipertensiva, edema agudo de pulmão ou insuficiência renal. E lembrar que é muito importante que todas as vezes em que o paciente oncológico tiver contato com algum profissional de saúde, esse paciente deve ter a sua pressão aferida. E aqueles pacientes que estão realizando quimioterapia, antes de iniciar, né, antes e durante a infusão da quimioterapia, devem ter as suas medidas pressóricas aferidas antes de iniciar a infusão, na metade da infusão, imediatamente após o término da infusão e 1 hora após o final da infusão. A classificação da hipertensão no paciente com câncer, ela é feita de forma semelhante à da população geral sem câncer e de acordo com a 7ª diretriz brasileira de hipertensão. Então, considera-se paciente com uma pressão arterial, paciente com câncer com uma pressão arterial normal, quando o paciente apresenta níveis pressóricos de pressão arterial sistólica menor ou igual a 120 milímetros de mercúrio e uma diastólica menor ou igual a 80 milímetros de mercúrio. Pacientes pré-hipertensos são aqueles com pressão arterial sistólica entre 121 e 139 milímetros de mercúrio e uma diastólica entre 81 e 89 milímetros de mercúrio. Hipertensos estágio 1 são aqueles com níveis pressóricos sistólicos entre 140 e 159 milímetros de mercúrio e diastólica entre 90 e 99 milímetros de mercúrio. Hipertensos estágio 2, sistólica entre 160 e 179 e diastólica entre 100 e 109. E hipertensão de estágio 3, pacientes com níveis pressóricos de pressão sistólica maior ou igual a 180 e a diastólica maior ou igual a 110. O diagnóstico de hipertensão é feito quando o paciente apresenta uma pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio ou um aumento sintomático da pressão arterial diastólica maior do que 20 milímetros de mercúrio e deve-se iniciar prontamente o tratamento medicamentoso agressivo para que se consiga rapidamente um controle pressórico adequado e que impeça que o paciente acabe tendo que interromper o tratamento quimioterápico devido aos altos níveis pressóricos. Quais são as metas de pressão arterial para o paciente com hipertensão e câncer? As metas são as mesmas que são utilizadas na 7ª diretriz brasileira de hipertensão para a população em geral. Aqueles pacientes que têm hipertensão de estágio 1 e 2, com risco moderado, ou pacientes com hipertensão de estágio 3, a meta pressórica são níveis abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Pacientes com estágio 1 e 2 com risco alto, meta pressórica com níveis abaixo de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Lembrar que o paciente com câncer são pacientes com alto risco para evoluir para eventos cardiovasculares e alto risco para lesão de órgão-alvo, por isso deve-se iniciar o tratamento farmacológico precoce e agressivo para evitar o aumento de morbidade e mortalidade neste paciente. Bom, a quimioterapia está relacionada com
a hipertensão de diferentes formas. Então, a hipertensão, ela pode ser agravada pela quimioterapia, naqueles pacientes que já são hipertensos previamente ao tratamento, ao início do tratamento oncológico. A hipertensão pode ser causada pela quimioterapia proposta ao paciente oncológico. Lembrar que a hipertensão é um fator de risco para a disfunção ventricular esquerda e para a fibrilação atrial, por isso deve-se fazer um diagnóstico e início de tratamento precoce no paciente com câncer que evolui com hipertensão, justamente para evitar que esse paciente evolua com alterações, com danos de órgão-alvo e que isso venha prejudicar ou a interromper o seu tratamento oncológico. E lembrar que a hipertensão é sinônimo de eficácia do tratamento oncológico, eficácia da quimioterapia. Bom, nós temos diferentes terapias utilizadas no tratamento do câncer que são associadas à hipertensão arterial sistêmica. Então, nós temos os antimetabólicos, como o decitabine, os anticorpos monoclonais, o anticorpo monoclonal inibidor de tirosinoquinase, como a do trastuzumab entancina e o bevacizumab, sendo o bevacizumab uma das principais terapêuticas que levam à hipertensão no paciente com câncer. Temos os inibidores mTOR, inibidores de proteasoma, os inibidores de tirosinoquinase de pequenas moléculas, que estão entre os que também têm uma maior incidência de hipertensão quando utilizado no tratamento do câncer. Os agentes alquilantes também podem levar à hipertensão, inibidores da calcineurina, imunossupressores e outros tipos de medicações que são utilizadas no paciente com câncer, como os esteroides e a eritropoetina. Falando um pouquinho sobre os inibidores de tirosinoquinase, inibidores do fator de crescimento endotelial, que são os inibidores de VEGF, a hipertensão é a complicação cardiovascular mais comum associada aos inibidores de VEGF. Essa terapêutica é a que mais causa hipertensão entre os pacientes com câncer. Quase todos os pacientes que utilizam os inibidores de VEGF apresentam aumento dos níveis pressóricos e até 80% desses pacientes acabam desenvolvendo hipertensão. E frequentemente essa hipertensão ela é grave e de difícil controle. Aqueles pacientes com câncer, que já tem um histórico de hipertensão prévio ao início do tratamento oncológico e aqueles pacientes que utilizam múltiplos inibidores de VEGF para o tratamento do seu câncer têm um maior risco de desenvolvimento de hipertensão durante o seu tratamento. A hipertensão que ocorre devido à utilização dos inibidores de VEGF geralmente aparece nas primeiras 24 horas após o início do tratamento, sendo mais comum aparecer nas primeiras semanas de tratamento. Quando se faz a descontinuação da droga, tanto por causa de níveis pressóricos mal controlados ou ao término do tratamento do paciente, ocorre um retorno da pressão arterial aos valores basais de antes do início do tratamento oncológico e, como dito anteriormente, a hipertensão é um marcador de eficácia antineoplásica e até hoje nós não temos evidências de que se iniciar e fazer uma terapêutica antihipertensiva agressiva para que se consiga controles adequados da pressão arterial, que isso prejudique a resposta oncológica deste paciente. Então, aquele paciente com câncer em que evolui com hipertensão deve sim fazer uso de terapêutica antihipertensiva para que se consiga um controle adequado da pressão arterial e isso não vai influenciar no resultado oncológico daquela terapêutica que foi instituída. Lembrar que todos os pacientes que iniciam o tratamento com os inibidores de VEGF devem ser submetidos à avaliação de doença cardiovascular prévia, antes de iniciar o tratamento com esse tipo de terapêutica e deve-se realizar um histórico completo deste paciente, uma coleta de história completa, exame físico e sempre triar
esse paciente para detectar possíveis danos em órgãos-alvo. Bom, e nós temos diferentes mecanismos que, causados, né, pelos inibidores de tirosinoquinase e que podem levar à hipertensão. Um deles é a diminuição de óxido nítrico. Então, quando é feita a inibição do fator de crescimento do endotélio vascular pela utilização dos inibidores de VEGF, isso leva a uma diminuição no estímulo a óxido nítrico sintetase, levando a uma menor produção e liberação de óxido nítrico, o que acaba levando a uma vasoconstrição, aumento de resistência vascular periférica e hipertensão. Um outro mecanismo atrelado aos inibidores de tirosinoquinase e que levam à hipertensão é a liberação de endotelina. Então, quando é feito a inibição do VEGF, ocorre um estímulo à expressão do fator inibidor ativador do plasminogênio, com um aumento da produção de endotelina vascular e renal, que leva à vasoconstrição, levando à hipertensão neste paciente. Um outro mecanismo proposto é a rarefação dos vasos. Então, devido à inibição do fator de crescimento do endotélio vascular, ocorre uma diminuição da sobrevida das células endoteliais, levando a uma rarefação dos microvasos periféricos, com aumento da resistência vascular periférica e hipertensão. E outros mecanismos também que levam à hipertensão através da via do VEGF é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e o dano glomerular causado por embolia ou microangiopatia trombótica renal. Bom, falando agora de outros quimioterápicos, outras medicações utilizadas no tratamento do câncer e que podem levar à hipertensão, nós temos os agentes alquilantes, que geralmente são utilizados em combinação com outros agentes no tratamento do câncer. Nós temos indícios, né, através de dados clínicos e pré-clínicos, de que existem alguns agentes alquilantes que levam à toxicidade vascular e nefrotoxicidade, e esse seria o mecanismo pelos quais os pacientes que utilizam essa terapêutica evoluiriam com hipertensão. Dentre os agentes alquilantes, a cisplatina e o busulfano mais frequentemente causam hipertensão, sendo que a ciclofosfamida já leva à hipertensão numa incidência bem menor. E essa hipertensão pode ocorrer nesses pacientes devido a efeitos agudos da quimioterapia ou podem ocorrer também cronicamente, anos após a descontinuação da droga, anos após o término do tratamento oncológico deste paciente. O mecanismo pelo qual os agentes alquilantes levam à hipertensão é através da disfunção endotelial, vasoconstricção e piora da função renal. Como eu disse anteriormente, a ciclofosfamida menos frequentemente pode levar à hipertensão no paciente oncológico. Hoje, ela não é identificada como um fator de risco independente para hipertensão em pacientes sobreviventes do câncer, mas ela leva a outros tipos de complicações vasculares. Então, o paciente pode apresentar doença veno-oclusiva pulmonar e hepática após transplante de células hematopoéticas, doença tromboembólica e isquemia miocárdica. Já o busulfano, que é utilizado em combinação com a ciclofosfamida durante o regime de condicionamento, antes de ser realizado o transplante de células hematopoéticas, ele pode levar à hipertensão em torno de 20 a 36% dos pacientes adultos e a quase 60% dos pacientes pediátricos. Já a cisplatina e outros derivados da platina podem ter como toxicidade a nefrotoxicidade e a hipertensão. E lembrar que os pacientes que utilizam agentes alquilantes, eles devem ter um monitoramento
do seu risco cardiovascular em longo prazo, porque são pacientes que podem apresentar eventos e cardiotoxicidade de forma tardia, e dentre o monitoramento que deve ser feito em longo prazo desses pacientes, deve-se incluir o monitoramento de pressão arterial. Com relação, falando ainda dos agentes alquilantes, falando dos derivados da platina, a hipertensão ela é uma complicação que é frequentemente relatada por pacientes que utilizam quimioterapia à base de cisplatina. Nós temos como prevalência de hipertensão em pacientes que utilizam a cisplatina em altas doses, cerca de 39 a 53% dos pacientes apresentam hipertensão 10 anos após o tratamento com a cisplatina, 28% dos pacientes após 7 anos e 14% após 14 anos, ou seja, uma incidência tardia de hipertensão dentre os pacientes que utilizam a cisplatina no seu tratamento oncológico. E para o tratamento da hipertensão que está associada à cisplatina, a terapêutica mais eficaz é a utilização dos bloqueadores de canal de cálcio. Lembrar que pacientes com câncer de testículo utilizam com frequência tratamento à base de platina. E esses pacientes sobreviventes de câncer testicular podem apresentar hipertensão de forma mais tardia, então tem que ser acompanhados e tem que ser monitorizados. Esse efeito, né, essa hipertensão, ela ocorre nesses pacientes como um efeito tardio e dependente da dose. Então, quanto maior a dose que foi utilizada, maior a incidência de hipertensão nesses pacientes, e a hipertensão aparece no contexto de síndrome metabólica nesses pacientes sobreviventes do câncer de testículo. Lembrar que esses pacientes geralmente têm um perfil cardiovascular desfavorável, então apresentam eventos cardiovasculares mais frequentemente e mais precocemente quando comparados com a população em geral na mesma idade. Com relação aos taxanos, que são o paclitaxel e o docetaxel, é rara a ocorrência de hipertensão em pacientes que utilizam essa terapêutica. Geralmente essa hipertensão acontece devido a um dano endotelial. É uma hipertensão que acontece somente durante o tratamento, então durante a utilização desses medicamentos, e que cessa quando se termina a quimioterapia. E a orientação para o tratamento da hipertensão causada pelos taxanos, orienta-se que se utilize terapêuticas com IECA, BRA, bloqueador de canal de cálcio ou diuréticos tiazídicos para que se consiga um controle adequado da pressão arterial. Com relação à radiação, a radiação também pode levar à hipertensão em pacientes com câncer. Aqueles pacientes que fazem radioterapia abdominal, eles podem apresentar hipertensão devido à estenose de artéria renal, mas isso raramente acontece. E aqueles pacientes que fazem radioterapia de cabeça e pescoço, pode ocorrer uma falha de baroreceptores e isso levar a uma hipertensão lábil ou ao desenvolvimento de crises hipertensivas. Com relação aos inibidores da calcineurina, como ciclosporina e o tacrolimus, o mecanismo pelo qual essas medicações levam à hipertensão é através da ativação do sistema simpático e aumento da síntese de endotelina 1. O efeito vasopressor aparece nas primeiras 6 semanas naqueles pacientes que já são hipertensos previamente ao início dessa terapêutica, pacientes que já têm doença renal crônica e aqueles pacientes que utilizam concomitantemente os corticosteroides com os inibidores da calcineurina. A ocorrência de hipertensão nos pacientes que utilizam os inibidores de calcineurina não tem relação com a idade, sexo ou raça. A hipertensão causada pela ciclosporina,
ela ocorre principalmente nos pacientes que são submetidos a transplante de medula óssea. O tacrolimus tem uma menor incidência de hipertensão nos pacientes com câncer, e aqueles pacientes que apresentam hipertensão com a utilização da ciclosporina, onde se tem uma dificuldade do controle pressórico com a terapêutica antihipertensiva, em alguns casos, quando é feita a troca da ciclosporina pelo tacrolimus, só de fazer essa troca pode ocorrer a resolução da hipertensão arterial sistêmica apresentada por esse paciente. Pacientes que apresentam hipertensão devido à utilização de tacrolimus, geralmente consegue-se um controle adequado da pressão arterial de forma mais fácil, utilizando-se apenas uma classe de drogas antihipertensivas. Os corticosteroides, eles podem levar à hipertensão e têm uma ação hipertensiva dose dependente. O mecanismo pelos quais esses medicamentos levam à hipertensão é devido a um aumento da produção de angiotensina, retenção de sal e água, ativação do sistema simpático e um aumento da sensibilidade de substâncias vasoativas. A eritropoietina é uma outra medicação utilizada em pacientes com câncer e que frequentemente leva à hipertensão. 20 a 30% dos pacientes que utilizam essa terapêutica vão apresentar aumento dos níveis pressóricos, né? Então, eles desenvolverão hipertensão devido à utilização da eritropoietina ou podem apresentar agravamento de uma hipertensão que já existia previamente antes da utilização da eritropoietina, mas que estava controlada com a utilização dos antihipertensivos. Essa hipertensão desenvolvida com a utilização da eritropoietina é uma hipertensão dose dependente, que geralmente aparece 2 semanas até 4 meses após a utilização da eritropoietina. Alguns pacientes relatam a ocorrência de urgência hipertensiva com a utilização da eritropoietina e quando não se consegue um controle adequado da pressão arterial com a utilização de antihipertensivos, pode-se reduzir a dose de eritropoietina que está sendo utilizada, fazer uma redução pela metade dessa dose que se está utilizando, ou até suspender temporariamente a utilização da eritropoietina até que se consiga um controle adequado da pressão arterial para que posteriormente possa se retornar o uso da eritropoietina neste paciente. A abiraterona é uma outra medicação que também pode levar à hipertensão no paciente com câncer. É um agente hormonal que é utilizado no tratamento do câncer de próstata. O mecanismo pelo qual a abiraterona leva à hipertensão é através de uma inibição seletiva do esteroide androgênico, que acaba levando a um acúmulo excessivo de precursores esteroides, culminando em aumento da pressão arterial, e até 20% dos pacientes que utilizam a abiraterona acabam evoluindo com hipertensão arterial sistêmica. Existem diversos outros fármacos que são utilizados no paciente com câncer e que também podem levar à hipertensão. Dentre eles, nós temos o alentuzumab, a pentostatina, daunorubicina, tretinoína, entre outros fármacos que podem ser utilizados também. E além disso, quando se associa alguns quimioterápicos com medicações antirreméticas, isso pode levar a um aumento transitório da pressão arterial neste paciente. Então, pacientes que utilizam cisplatina em associação com a alizaprina, metoclopramida ou prochlorperazina também podem evoluir com um aumento transitório da pressão arterial. E aí, quando nós temos o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica no paciente com câncer, o que deve ser feito a partir deste diagnóstico? Sempre colher uma história clínica o mais completa possível com esse paciente, exame físico
completo e também a realização de exames complementares para se pesquisar causas secundárias de hipertensão e também identificar pacientes que já tenham lesão de órgão-alvo causadas pela terapêutica antineoplásica, conversar e questionar o paciente sobre a medicação quimioterápica que está sendo utilizada por esse paciente, para a gente saber realmente se essa medicação quimioterápica é o que está causando essa hipertensão neste paciente e se o paciente já apresentou algum tipo de efeito colateral com algum quimioterápico que foi utilizado anteriormente. Durante o tratamento quimioterápico deste paciente com câncer, lembrar de aferir a pressão arterial antes do início da infusão, na metade da infusão, no término da infusão e depois de 1 hora que foi finalizada a infusão do fármaco, para saber se o paciente vem apresentando hipertensão durante a infusão do tratamento oncológico. Aqueles pacientes que utilizam os inibidores de angiogênese, nós devemos realizar uma monitorização da pressão arterial 1 vez por semana durante o primeiro ciclo de tratamento, que são as primeiras 8 semanas, e depois, a partir do segundo ciclo, pelo menos a cada 2 semanas durante o tratamento. E sempre colher exame de urina durante os ciclos, para que a gente possa monitorizar o surgimento de proteinúria, justamente porque a ocorrência de um dos mecanismos que pode levar à hipertensão no paciente que utiliza os inibidores de angiogênese é devido à lesão renal. Então, se a gente faz o diagnóstico de proteinúria num paciente que está evoluindo com hipertensão, isso realmente fala a favor de que esse paciente já está apresentando alguma alteração renal em decorrência da utilização dos inibidores de angiogênese. E como é feita a monitorização da hipertensão durante a terapêutica com os inibidores de VEGF? Então, antes de iniciar a terapêutica com os anti-VEGF, deve-se fazer uma avaliação clínica deste paciente, avaliação dos fatores de risco cardiovascular que esse paciente apresenta e também uma avaliação da pressão arterial e tratar e controlar adequadamente esses fatores de risco e a hipertensão, fazer uma coleta de exames laboratoriais para avaliação de função renal, proteinúria, avaliação de perfil lipídico e realização de ecocardiograma e eletrocardiograma no intuito de verificar se o paciente já apresenta algum dano de órgão-alvo. Aqueles pacientes em que foi feita essa avaliação antes do início da terapêutica com anti-VEGF e que não apresentam níveis pressóricos elevados, apresentam uma pressão arterial abaixo de 140/90, pode-se iniciar a terapêutica com os anti-VEGF. Aqueles pacientes que, nessa avaliação prévia, têm uma hipertensão de estágio 1 ou 2, ou 1 ou maior ou igual a 2, deve-se primeiro iniciar a terapia antihipertensiva 3 a 7 dias antes de iniciar a terapia com os anti-VEGF e quando se atinge-se o controle pressórico adequado, com pressão arterial abaixo de 140/90 nos pacientes em geral, ou abaixo de 130/80 naqueles pacientes diabéticos ou com doença renal crônica, aí sim pode-se iniciar o tratamento com os inibidores de VEGF. E durante essa terapia com o VEGF, a pressão arterial deve ser monitorizada da seguinte forma. Como a gente disse anteriormente, durante o primeiro ciclo, que são as primeiras 8 semanas, deve-se fazer o monitoramento da pressão semanalmente, de acordo com a revista espanhola de cardiologia. A partir do segundo ciclo, deve-se monitorizar a pressão arterial a cada ciclo. O que nós fazemos é monitorizar a cada 2 semanas. E aqueles pacientes em que está se fazendo essa monitorização e o paciente não apresenta um bom controle pressórico, sempre procurar por causas secundárias para essa falta de controle pressórico. Então, se o paciente vem apresentando dor, ansiedade ou bradiarritmias que possam justificar
controle pressórico ruim que está sendo feito para que a gente consiga melhorar essas causas secundárias e aí sim conseguir um bom controle da pressão arterial. Aqueles pacientes que durante o monitoramento evoluem com um bom controle pressórico, apresentando uma pressão arterial abaixo de 140/90, mantém-se a terapia antihipertensiva e se continua com a terapia anti-VEGF. Os pacientes que apresentam níveis pressóricos acima de 140/90 milímetros de mercúrio deve-se otimizar a terapêutica antihipertensiva e continuar com a terapêutica anti-VEGF. E aqueles pacientes com níveis pressóricos acima de 200/100 deve-se suspender a terapia anti-VEGF, otimizar a terapêutica antihipertensiva e quando se atinge um bom controle pressórico, atingindo as metas de pressão arterial, aí sim a gente pode reiniciar o tratamento com os anti-VEGF. E com relação ao manejo terapêutico, aos tipos de medicações que são utilizadas no tratamento da hipertensão devido à utilização dos inibidores de VEGF. Lembrar que sempre depois que se inicia a terapêutica com os inibidores de VEGF, deve-se monitorizar a pressão arterial para que se consiga fazer uma detecção precoce e um controle adequado desse aumento pressórico através de um manejo farmacológico agressivo para evitar que esse paciente venha apresentar algum tipo de evento cardiovascular ou dano em órgãos-alvo. As terapias de primeira linha utilizadas no tratamento da hipertensão causada pelos inibidores de VEGF são os IECAs, BRAS e os bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos, como amlodipino e o felodipino. Lembrar de evitar utilizar o diltiazem e o verapamil, que são bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos, porque essa terapêutica inibe o citocromo P450 e nós sabemos que muito dos inibidores de VEGF são substratos do citocromo P450. Então, quando a gente utiliza o diltiazem e o verapamil, eles acabam diminuindo os níveis plasmáticos dos inibidores de VEGF e isso acaba diminuindo a eficácia terapêutica desses pacientes no tratamento do câncer. Os diuréticos é uma classe de medicamentos que pode ser utilizada no tratamento da hipertensão causada pelos inibidores de VEGF, mas deve ser utilizada com muita cautela. Por quê? Porque os inibidores de VEGF, eles em muitos pacientes acabam levando a diarreia grave, o que pode levar a uma desidratação neste paciente, e o diurético, eles têm um risco de causar depressão eletrolítica também. Naquele paciente que já está tendo diarreia e que já está desidratado, isso pode levar a um prolongamento do intervalo QT e a um desenvolvimento de arritmias graves, colocando em risco a vida desse paciente. Os beta-bloqueadores também podem ser utilizados no manejo terapêutico da hipertensão causada pelos inibidores de VEGF e devem ser considerados principalmente naqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca prévia, têm doença coronariana crônica, pacientes com histórico de infarto agudo do miocárdio ou taquiarritmias. São as patologias prévias que o paciente com câncer pode apresentar e que preferencialmente a gente utiliza os beta-bloqueadores. Bom, sempre que a gente está acompanhando um paciente com câncer e que evolui com hipertensão ou descontrole de uma hipertensão prévia ao tratamento que já existia previamente ao tratamento oncológico, mas que acabou se descontrolando após o início do VEGF, deve-se sempre tentar otimizar e aumentar a dose dos antihipertensivos para que se consiga um controle adequado da pressão e se mesmo assim o paciente se mantiver hipertenso e se tiver dificuldade de se controlar essa pressão, deve-se interromper o tratamento com os inibidores de VEGF e após o controle adequado dessa pressão arterial, aí sim a gente pode reiniciar com a utilização dos inibidores de VEGF. Bom,
E aí, né, o que eu queria deixar de mensagem dessa aula que eu fiz hoje é que a hipertensão é a comorbidade mais prevalente no paciente com câncer e é um efeito colateral frequentemente apresentado pelo paciente com câncer em decorrência de algumas terapêuticas oncológicas. Sempre que o paciente for iniciar um tratamento quimioterápico, deve-se avaliar a pressão arterial e o risco cardiovascular global desse paciente e tratar adequadamente essa pressão arterial e os fatores de risco cardiovasculares. Pacientes que utilizam os inibidores de angiogênese durante o tratamento com essa terapêutica devem fazer uma monitorização regular da pressão arterial no primeiro ciclo uma vez por semana e a partir do segundo ciclo a cada 2 semanas. Durante a infusão de uma quimioterapia no paciente com câncer, sempre aferir a pressão antes do início da infusão, na metade da infusão, imediatamente após o término dessa infusão e 1 hora após o final da infusão. Lembrar, paciente com câncer em que se detecta aumentos pressóricos, evolução com hipertensão arterial sistêmica, deve-se iniciar o mais precocemente possível um tratamento medicamentoso agressivo para evitar que esse paciente evolua com lesão de órgão-alvo e eventos cardiovasculares e que evitar que isso possa vir a interromper o seu tratamento oncológico e acabar prejudicando o resultado clínico deste tratamento que estava sendo realizado. E lembrar que sempre que se trabalha com um paciente oncológico e no paciente oncológico hipertenso também, trabalhar em conjunto com toda a equipe que cuida deste paciente oncológico e também em conjunto com a oncologia para que se consiga definir a melhor conduta a ser realizada nesse paciente para que ele consiga obter o melhor resultado no tratamento do seu câncer. E é isso então, muito obrigada e até uma próxima.